Como é que a gente lida com medo? O medo, ele acaba sendo o oposto da confiança, certo? Né? Que é o que a gente está querendo desenvolver. Então, se eu enfrento os meus medos, o que acontece com eles? Eles diminuem. Agora, por outro lado, se eu deixo de enfrentar o meu medo, se eu fico na minha zona de conforto, se eu fico me esquivando de lidar com aquele medo, fico, deixa pra depois, né? Eu não vou enfrentar aquele medo, o que acontece? O medo, ele vai ganhando uma proporção muito maior. Então, ele vai crescendo, tá? O medo, ele é saudável até certo ponto, porque ele também nos mantém seguros. Então, é importante que eu tenha medo de encarar um precipício. É importante que eu tenha medo de de me aproximar de um leão. Ou o medo de alguém armado. É importante, porque me traz segurança. Faz o ser humano permanecer vivo, né? Agora, o medo, quando ele impacta de uma forma que não me permite fazer atividades do meu dia a dia, não me permite acessar prazeres, né? Ser feliz em muitos momentos, acessar alegrias, isso já tá me prejudicando, tá? Então, a ideia é que a gente auxilie as crianças a enfrentarem os próprios medos. Como? Precisa validar o medo daquela criança. Pode ser que para nós adultos a gente encare uma situação, nossa, né? Tá com medo disso, que besteira, né? Medo, isso aí não vai fazer nada, né? Ou, por exemplo, o vaso, né? Nossa, medo do vaso, a gente tem um pouco de dificuldade de entender e perceber que é um real medo. É sincero o medo, traz sofrimento para aquela criança. Então a gente precisa validar. Como que eu valido? Mostrando para a criança que eu entendo, que eu compreendo ela sentir medo naquela situação. Né? Que tá tudo bem ela sentir medo, mas que a gente precisa enfrentar o nosso medo, tá? Então eu não vou dizer para o meu filho, para com isso, larga a mão, né? Isso é besteira, pode ir lá dormir na casa da sua amiga, não vai acontecer nada, precisa ficar com medo por causa disso, no vaso, olha, só um vaso, né? Que medo por besteira. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai falar que entendemos aquele medo, tá? Vamos nos mostrar disponíveis para acolher aquela criança, para ajudá-la no que for necessário para o enfrentamento. Os pais precisam entender em quais contextos, em quais momentos a criança apresenta medo. As mães aqui que estão participando já colocaram duas situações. A partir do momento em que eu entendo qual é o contexto, qual a situação que gera medo no meu filho, eu consigo oferecer subsídios para o enfrentamento, tá? Então, eu posso dar orientações para aquela criança do que ela pode fazer naquele momento. Eu posso oferecer modelos, né? Então, por exemplo, a questão do cocô e do xixi no vaso, né? Mostrar que a mamãe também vai no vaso, pode trazer o filho junto enquanto a mãe vai fazer o xixi, né? E conversar, e tô fazendo xixi aqui, mas tô conversando com a criança, tá tudo bem, né? Ela vê que é um momento também agradável pra mãe. Você pode falar tchau pro cocô, tchau pro xixi. Então, dar exemplos também e dar modelos, tá? Então, oferecer instruções, tá? Orientações, o que a criança pode fazer e dar modelo, tá? Por exemplo, a criança que acorda à noite com medo, né? A mãe pode dar algumas dicas. Olha, quando eu era criança, eu tinha medo de acordar, tinha medo de acordar durante a noite, ter um monstro embaixo da minha cama, ou ter alguém aqui me olhando dormir. E a mamãe fazia isso, fazia aquilo. Dá alguns exemplos, dá algumas orientações e alguns modelos até na época de quando vocês eram crianças e faziam o que para enfrentar os medos, tá? E previsibilidade, ou seja, descrever, contar para a criança o que vai acontecer. Então, por exemplo, primeiro dia de aula. Ou, outro exemplo, ir ao dentista. Outro exemplo, tirar sangue, tomar vacina. O que vai acontecer? Conta para a criança.
Eu não vou contar assim, olha, você vai, né? Você vai tomar, não vai doer nada a vacina. Sendo que vai doer, a gente sabe que vai doer. Né? Então, a gente não precisa mentir para que a criança não tenha medo. Eu preciso descrever, olha, você vai chegar lá, né? A enfermeira, ela vai limpar a sua pele com algodãozinho, um álcool, ela vai fazer um furinho e ela vai colocar um remedinho no seu braço. Vai doer um pouquinho, mas depois ela vai dar um band-aid para você pôr. A gente pode sair de lá e pode depois tomar sei lá, um milkshake, né, pra gente ficar mais feliz. Então, assim, descrever pra criança aquilo que vai acontecer traz previsibilidade e eu lido com o real. Eu não fico lidando com o imaginário, não fico criando fantasias, e eu falo pros meus clientinhos, né, e até pros adultos que eu atendo, a gente sempre transforma aquele monstro na cabeça maior ainda do que ele realmente é, né?